Olá, caros alunos. Sejam todos bem-vindos para a segunda unidade da disciplina Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. Nesta unidade, nós trabalharemos com um texto do professor Plínio Junqueira Smith chamado Liberdade Científica, Experimentação e Valores Cognitivos. Aqui, nessa unidade, o objetivo central é discutir até que ponto nós podemos falar em uma liberdade científica. Em outras palavras, até que ponto nós podemos pressupor que um cientista é livre para desenvolver sua pesquisa. Então, uma primeira noção relacionada, digamos assim, à própria história da ciência, ela nos remete a uma concepção de que o cientista ele não teria sua liberdade restrita ou, até certa forma, estaria restringida ao fato de uma fidedigna coleta dos dados que eram oferecidos pela própria experiência. Ou seja, o cientista não teria muita liberdade para propor alterações ou propor, digamos assim, uma ciência criativa. Competiria a ele fazer o quê? Registrar de uma forma fiel os dados, os resultados fornecidos pela observação. Entretanto, essa visão, essa imagem de ciência, ela começa a ser alterada com o próprio desenvolvimento científico. Por quê? Porque o próprio cientista ele tem liberdade tanto para a produção quanto para a revisão do conhecimento científico. E há alguns importantes autores e filósofos da ciência que trabalham, que discutem essa questão. Chamo a atenção aqui, de modo especial, para dois. O filósofo da ciência Karl Popper, que desenvolve o método hipotético-dedutivo, e ele diz que a ciência é uma atividade aberta, ou seja, as teorias científicas elas são aceitas como verdadeiras somente até que sejam provadas falsas, ou até o momento em que surjam contraprovas, contra-evidências que demonstrem e que refutem determinada teoria. Então, de acordo com a filosofia da ciência que emerge em Karl Popper, o cientista é livre para fazer o quê? Para criar, para desenvolver, para refutar as inúmeras teses, inúmeras teorias científicas que se encontram em vigência. Caso os cientistas não consigam refutar as teses atuais, elas, consequentemente, permanecerão válidas. Thomas Kuhn adota um outro estatuto para a atividade científica, ou seja, em Kuhn nós encontramos uma esfera comunitária, onde que a atividade científica ela é produzida a partir do quê? Ela é orientada por uma ideia paradigmática, por um paradigma, e o trabalho científico ele é produzido pelos seus pares, ou seja, o cientista ele não é livre para investigar ou pesquisar aquilo que ele bem entender. Ele irá pesquisar, ele irá trabalhar seguindo as orientações que são dadas pelo próprio paradigma. Então, a proposta apresentada por Thomas Kuhn, ela, digamos assim, visa inibir um certo espontaneísmo na ciência. Ou seja, o cientista vai investigar aquilo que ele bem entender, ele vai deixar-se levar pelas suas inclinações, paixões e preferências. Não, Thomas Kuhn, de certa forma, ele é contrário a essa visão espontaneísta ou extremamente criativa da ciência, de que a ciência ela vai se desenvolvendo a seu bel prazer. Não, há um estatuto comunitário que guia a própria prática científica. Então, a ciência, de certa forma, como que nós já falamos na unidade anterior, ela é compreendida como uma forma de ver o mundo, ou seja, a ciência é uma forma de nós vermos e compreendermos o mundo que se diferencia, de um modo geral, do senso comum. Então, enquanto que o senso comum é um conhecimento tido como espontâneo, passado de geração em geração, funcional, o conhecimento científico ele possui outras características, pois ele é considerado um conhecimento sistemático, um conhecimento metódico, um conhecimento racional, que precisa passar, digamos assim, por uma série de elementos que conseguem fazer o quê? Dar legitimidade e credibilidade à própria ciência. Por quê? O objetivo da ciência, como que nós já também mencionamos na outra unidade, é conhecer, explicar,
prever e, em certa forma, controlar a própria natureza. Uma observação interessante que o professor Plínio Junqueira Smith faz nessa unidade é que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento popular, o conhecimento do senso comum, eles são essenciais para a nossa vida. Ou seja, nós aprendemos a diferenciar, por exemplo, um alimento são de um alimento impróprio muito tempo antes de nós conhecermos, digamos assim, as leis da química, da própria biologia, que explicam por que determinado alimento é benéfico e por que determinado alimento é nocivo para a nossa saúde. O próprio senso comum nos ensina como que nós devemos agir no mundo. Se nós podemos comer determinada fruta ou se determinado alimento encontra-se estragado. Qual a diferença entre essas duas explicações? Uma é que ela é, de certa forma, espontânea, é aprendida através de um conhecimento que é passado de geração em geração, enquanto outra explicação, ela consegue fazer o quê? Ela consegue invadir ou consegue compreender a estrutura interna do próprio objeto que está sendo investigado. Entretanto, essa noção básica aqui nos leva a estabelecermos um critério de divisão. Não é porque o conhecimento do senso comum funciona que ele é automaticamente verdadeiro. A questão de verdade e utilidade, elas seguem pré-requisitos epistemológicos diferentes. Alguma coisa pode funcionar muito bem sem ser necessariamente verdadeira. O inverso também é válido, ou seja, uma teoria pode ser verdadeira, mas também não pode ter um funcionamento adequado. Então, qual é a relação existente entre verdade e utilidade na ciência? As teorias científicas, elas propõem-se a serem consideradas verdadeiras. Elas têm o propósito de compreender e explicar adequadamente o mundo. Não tendo uma aplicabilidade imediata ou necessária. Por quê? Porque as próprias teorias científicas, elas são compreendidas como estruturas muito mais complexas, compostas de diferentes elementos que o senso comum não tem. Por exemplo, as teorias científicas, elas englobam leis naturais com enunciados universais bem estruturados, elas comportam hipóteses, termos observáveis e termos teóricos, definições de termos, regras, proposições matemáticas, modelos e analogias. Essas teorias que são complexas, elas passam por um teste rigoroso, ou seja, uma teoria científica é considerada válida, é considerada aceitável, somente depois de ser submetida a um conjunto rigoroso de testes. E esses testes podem fazer o quê? Podem legitimar o seu uso, a sua aplicabilidade, considerando-as verdadeiras, aproximadamente verdadeiras, adequadas empiricamente, ou podem também descartar essas teorias como fornecendo visões de mundo inadequadas. Voltando ao ponto inicial, então nós dizemos, olha, as teorias elas precisam ser testadas. O cientista ele precisa tomar decisões, pois em muitos casos, digamos assim, os dados que são fornecidos pela própria experiência são insuficientes para demarcar ou dizer se determinada teoria ela é válida ou não. Ou seja, não há evidências suficientes, não há razões ou argumentos que possam determinar as escolhas. Então, como que não há essa determinação da escolha, o cientista sente-se forçado a fazer o quê? A escolher, dado um conjunto de critérios que ele considera importante. E, por fim, um último elemento a ser observado é que não há uma observação considerada neutra, ou seja, aquilo que o cientista vê, observa, analisa, depende muito da forma como que ele aprendeu a ver o mundo. E para vocês entenderem, caros alunos, essa concepção de que nós aprendemos a ver o mundo, basta nós regressarmos às nossas aulas de ciências no ensino médio, quando que nós fomos a primeira vez num laboratório e fomos analisar, por exemplo, uma lâmina no microscópio. Ou seja, o nosso professor de biologia provavelmente disse, olha, observem o núcleo desta molécula.
E a nossa primeira observação foi o quê? Foi insignificante, porque na maioria das vezes nós não conseguimos identificar a molécula, muito menos o núcleo dessa molécula. Mas depois de um treinamento, de um refinamento teórico, nós conseguimos fazer o quê? Identificar os componentes dessa molécula, inclusive o seu próprio núcleo. Então, ao falarmos de uma liberdade científica, nós precisamos ter determinada cautela. Não vamos cair no espontaneísmo, que o cientista ele é completamente livre para investigar de acordo com suas preferências, ou de acordo com suas vontades, nem a uma espécie de determinismo onde que o cientista ele não tem nenhuma liberdade. É preciso tentarmos analisar a situação com uma visão mais crítica e fazermos algumas ponderações. Por quê? Porque nem o espontaneísmo, nem o determinismo, eles fornecem uma visão adequada em relação à própria liberdade científica. Em linhas gerais, caros alunos, esses pontos são centrais na unidade 2. Espero que vocês possam ter compreendido adequadamente esses assuntos. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, por favor, entre em contato com os tutores presenciais, com os tutores online e também comigo e com a professora Daiane. Bons estudos e nos encontramos na próxima unidade.